Olá, senhores! Para quem não me conhece, meu nome é Daiman. Bem-vindos a mais um vídeo semanal. Me avisem através dos comentários se estiverem me vendo bem, me ouvindo bem. E hoje eu queria conversar com os senhores sobre um assunto que até mesmo programadores sêniors encontram dificuldade quando estão lidando com esse desafio no seu dia a dia. Bom, eu trabalho num projeto que é feito em arquitetura hexagonal, tá? Arquitetura clean architecture, né? Aquela arquitetura em camadas que os senhores devem conhecer. E cada uma das pastas, cada um dos casos de usos, de aplicação, cada um dos modelos de dados da camada de domínio, cada um dessas pastas nesse projeto, já vou mostrar para vocês exemplo, ele é um pacote próprio, tá? Então, o que isso significa? Significa o seguinte, é que nós temos no nosso projeto, nós temos aqui uma pasta que é a camada de, vamos colocar aqui, a camada de application, vamos colocar presentation, tá? Que é a camada onde está os adaptadores, as portas, né? De ports and adapters. Se você não entende sobre arquitetura hexagonal, clean architecture, assiste meu vídeo sobre isso, eu vou colocar aqui nas descrições. Mas para quem entende, não são conceitos muito difíceis, né? São os conceitos básicos de arquitetura hexagonal em camadas. Temos aqui então, depois de presentation, temos application, é o nome que a gente dá, depois temos domínio. Falando assim, a grosso modo, é isso que existe, tá? Então temos uma camada de presentation, aplicações seriam os casos de usos, tá? Casos de uso da aplicação. E aqui domínio, tá? Vamos supor aqui que a gente tem uma aplicação de um ERP de gerenciamento de lojas, tá? Vamos supor que você tem várias lojas, você tem uma franquia, você quer ter um software de gerenciar as suas lojas. Então, a gente vai ter, por exemplo, assim, dizendo bem grosso modo, a gente imagina que a gente tem um modelo de dados chamado usuário, que é a pessoa que vai logar no nosso sistema. A gente tem um domínio chamado, sei lá, cliente, né? A gente tem talvez um domínio chamado store, que seria as lojas de todas as minhas franquias, né? E pronto, temos aqui os nossos modelos de dados mais simples o possível. Vamos supor, galera, que a gente tem aqui uma aplicação que eu vou chamar de admin. Eu não estou me atentando muito aos nomes aqui, é só para a gente fazer um exemplo bem básico mesmo. Essa application de admin vai gerenciar todos os casos de uso relacionados ao uso que um determinado usuário vai ter dentro desse sistema, desse ERP, tá? Então, só para colocar aqui de exemplo, né? Exemplo ERP de franquia, só para a gente ter escrito aqui. Então, aqui em admin a gente pode ter alguns casos de uso que a gente vai colocar em pacotes também. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha. Vamos colocar aqui que a gente vai ter um CRUD básico de cliente user store, tá? Então a gente vai ter isso aqui. Então vamos colocar os casos de usos normais de cada um deles. Vamos supor que a gente vai ter casos de uso, vamos supor, por exemplo, esse meu ERP, ele precisa integrar com a Prefeitura de São Paulo. Sei lá, vamos supor que é um ERP focado, sei lá, vamos supor que tem que integrar com a Receita Federal, com o gov.br. Então vamos colocar aqui, dentro da camada de aplicação, casos de usos de integração com o gov.br, porque eu quero que no meu ERP os clientes possam integrar, por exemplo, essa nota fiscal. Claro que a nota fiscal não vai ser com o gov.br, vai ser com uma determinada prefeitura onde ele está. Mas vamos supor algum caso, alguma integração específica com o gov.br aqui. Nesse caso hipotético, lançamento de nota fiscal. Então a gente tem aqui lançamento nota fiscal ponto .js. Vamos supor que a gente está fazendo em Node, mas no caso em concreto desse projeto que eu estou trabalhando, que não tem nada a ver com RP de franquias, tá? Estou criando um caso bem hipotético aqui, ele é em PHP. Mas para o caso que eu queria falar, que é um caso que muitos programadores, até mesmo sêniores, têm dificuldade, que é gerenciamento de pacotes de forma mais avançada, mais complexa, que vai além daquele tutorialzinho que você segue quando você está fazendo um bootcamp.
Tanto faz se você está usando PHP, se você está usando JavaScript ou outras linguagens semelhantes, tá? O problema vai ser o mesmo. Então, a gente tem aqui lançamento nota fiscal.php ou .js, tá? Ou, vamos colocar aqui o .js, tanto faz. E aqui a gente tem o nosso pacote, né, o nosso caso de uso de admin. E aqui em cima a gente vai ter, sei lá, a camada de apresentação, que vai ter, sei lá, por exemplo, HTTP e console. Poderiam ser os dois exemplos clássicos de camadas de apresentação. Então vamos lá. Qual que é a diferença desse projeto que a gente está trabalhando para outros projetos que causou muita dificuldade em programadores de se ambientarem e entender o que estava acontecendo, mas que não é nada demais e que provavelmente você deveria gastar um tempo da sua vida refletindo e filosofando sobre esse assunto. É o seguinte. O negócio é o seguinte, galera. Quando você tem um projeto em JavaScript, por exemplo, vou dar um exemplo aqui em JavaScript, mas vou falar também em PHP, mas qualquer linguagem que tenha arquivos do tipo package.json, composer.json, que é do PHP, né? Qualquer linguagem que tenha gerenciadores de pacote do tipo vão servir para o mesmo exemplo, tá? Então a gente tem aqui uma aplicação desse tipo que provavelmente, se você tem um front-end e back-end, provavelmente você também vai ter uma pasta chamada back-end, onde toda a sua pasta vai estar aqui dentro, tá? Então aqui a gente vai ter back-end e aqui a gente vai ter o front-end. Aqui no front-end você vai ter o package.json e aqui, vamos colocar aqui isso aqui vai estar dentro do source, né? Estou só definindo uma estrutura padrão aqui de projeto, só para vocês entenderem a parada. Então beleza, pronto, temos aqui o source, tá? E aqui temos outros arquivos. Então, se for um projeto em JavaScript, Node, a gente vai ter aqui, de fato, um package.json que vai definir todas as dependências necessárias para a gente rodar um projeto desse tipo. Sei lá, você vai ter Nest, ou você vai ter Express, né? Ou você vai ter qualquer coisa de JavaScript que você precisa para rodar esse projeto. Nesse projeto em concreto que a gente estava trabalhando, a gente fez um pouco diferente. A gente falou o seguinte, olha, a gente está fazendo um ERP de franquias, tá? Eu estou mudando o exemplo, não é de fato um ERP de franquias, mas a gente está fazendo um ERP de franquias e a gente vendeu para uma grande empresa, a gente vendeu para uma enterprise que tem várias franquias e tudo mais, a gente vai fazer um sistema de ERP de franquias para essa empresa, sei lá, por exemplo, McDonald's, então beleza. Só que a gente quer ter também o nosso próprio produto de prateleira, o nosso SaaS, onde a gente consiga vender para outras pessoas, outras empresas. Então a gente já vai desenvolver o software e no contrato, e é isso que eu acho que é o diferencial, no contrato desse projeto, o software não é de propriedade intelectual 100% do cliente, o que é muito comum, mas a propriedade intelectual era nossa e a gente ia só fornecer esse serviço. Claro que assim, a gente já tinha muita coisa pronta, grande parte das coisas prontas, então era de fato um SaaS com uma customização em código que a gente estava oferecendo para eles. Então nesse exemplo hipotético, a gente está com esse código que a gente vai fazer para eles, mas já mirando uma abstração maior para outros clientes com outras necessidades. Então a gente pensou o seguinte, olha, se a gente tem aqui, sei lá, domínio de usuário, domínio de cliente, domínio de loja, a gente tem aqui cada caso de uso já bem dividido, a gente tem o CRUD deles, a gente tem o CRUD de cada das integrações que a gente tem já a presentation exatamente dividido. Por que não tornar cada uma desses pequenas pastas, num pacote isolado que eu poderia copiar, só jogar em outro projeto e requerer esse pacote num pacote externo, um pacote de mais alto nível em camadas, e pronto, ele vai estar funcionando
de forma muito simples. E aí, basicamente, o que a gente fez foi, ao invés de ter um package.json geralzão, onde eu incluía todas as dependências que todo o meu monolito precisaria, fazer o seguinte, cara, o user vai ser seu próprio pacote, ele vai ter um package.json. O client, que é os clientes que usam as minhas franquias, vai ter seu próprio package. As lojas que definem as franquias vai ter seu próprio package. E mais, em admin, sei lá, a gente tem uma aplicação que integra com o GovBR, vai ter seu próprio package. E etc, etc. Vocês entenderam, né? Ou seja, se o meu store, para executar, ele precisa de, por exemplo, uma determinado type, um determinado ORM para se conectar ao banco de dados, ou uma determinada middleware ou plugin para se conectar a um banco de dados, Postgres ou Mongo, que seja, né? Em vez de ter, sei lá, o Postgres aqui fora, eu vou ter o Postgres aqui dentro. Aí, é claro, eu vou precisar replicar em todos, tá? Isso é um trade-off negativo dessa abordagem. Então, cada store, cada client, cada pasta do meu domínio vai definir todas as dependências que ele precisa. E se eu quiser só pegar esse domínio e transportar para outro projeto, e eu vou explicar como que essa dinâmica se dá. Isso vai ser muito mais fácil. Beleza, por consequência, as camadas superiores, que é application e presentation, aqui no meu exemplo hipotético, elas vão usar as camadas inferiores, tá? Então aqui na camada de aplicação de usuário, que a gente tem o CRUD do nosso usuário, ela vai dar, sei lá, se você tem, por exemplo, create user.js, que você vai ter lá um import, sei lá, você vai ter um import user from. Aí você vai, como é que você usaria? Você daria ponto para voltar para admin, ponto para voltar para application, domain, user barra, sei lá, user.js, sei lá, seria isso, né? Você usaria dessa forma, acessando diretamente a pasta. Só que lembra, agora a gente está lidando com cada pasta como se fosse o seu próprio pacote autocontido. De tal forma que a gente pode importar ela. Então imagina que a gente poderia colocar esse aqui, cara. A gente pega esse pacotinho aqui e joga lá no NPM. Jogamos no NPM, a gente poderia dar um import direto do NPM, tá? Só que a gente não precisa fazer essa volta toda. Então a gente vai ter alguma forma de resolução de dependências aqui. E a gente vai usar import user. A gente vai tirar todo o namespace, tá? A gente vai colocar um namespace que seria, por exemplo, vamos colocar aqui que o meu nome chama ERP, tá? MyERP, RP barra domain. Então esse aqui é o namespace, tá? Poderia ser RP domain também, poderia ser assim, tá? Então esse aqui é o namespace que ele vai resolver para essa pasta, na verdade o namespace seria domain user, né? Então ele vai resolver para essa pasta aqui. RP domain user resolve para essa pasta aqui. E user.js vai resolver para esse arquivo aqui. Então eu consigo importar as camadas inferiores, entende? Como se fossem pacotes externos e autocontidos. E aí quando eu dou, então você precisaria ter aqui no seu package.json, no require, né, nos dependencies, você precisaria ter definido, né, que você tem, sei lá, aqui vamos colocar que o namespace é RP domain barra user, né? Esse é o namespace. Então você tem que colocar aqui
nas suas dependências, que rp_user, sei lá, e a versão, né, 1.0.0, pronto. E aí, claro, que você vai ter que ter alguma forma de no próprio package, né, você consegue definir que esse namespace aqui, né, ele vai resolver, no caso em concreto desse projeto, ele vai resolver para uma pasta que está dentro, né, que vai ser uma pasta que vai ser mapeada para essa pasta aqui, entende? Mas aí futuramente você pode só trocar para, cara, em vez de puxar da pasta, puxa do npm, né? Não sei exatamente como é que isso é feito, eu acho que no Node, faz tempo que eu não faço isso, mas eu acho que você pode colocar aqui file, 2 pontos, né? Aí aqui sim você coloca o caminho, né? Alguma coisa assim. Entende? Eu acho que tem outras formas mais elegantes de fazer isso, inclusive. Mas a ideia é essa, você vai considerar cada pastazinha como um pacote autocontido. Isso dá diversos benefícios para você, mas gera algumas dificuldades também de compreensão. A primeira dúvida que isso gerou nos programadores que entraram no projeto era o seguinte: vocês bem sabem que quando você tem um package.json ou quando você tem, né, vamos colocar aqui um composer.json, que é do PHP, né, para quem não sabe, esse aqui é do JavaScript. Quando você dá um install, ele vai gerar um package_lock.json, no caso do JavaScript, e no caso do Composer é gerado um composer.lock, né? O que é o package_lock e o composer.lock? É o seguinte: o seu arquivo de versão, de dependência, né, o package_lock ou composer.lock, ele vai conter as dependências do seu projeto. Só que cada dependência também tem dependências, e essas dependências têm dependências, etc. Quando você dá um install, a linha de comando ele vai gerar uma árvore completa de todas as dependências que o seu projeto precisa no momento daquela instalação e vai salvar, estabilizar e cristalizar isso num lock, certo? Num lock. Então, quando você roda o projeto, quando você está rodando, sei lá, um PHP ou um Laravel da vida com autoloader ou um Node, né, ou instalando de novo, a fonte da verdade para o seu sistema não vai ser mais o package.json, ele passa a ser o lock, certo? Então, o lock é o arquivo considerado como fonte da verdade para resolução das dependências do seu projeto. Então, quando você, por exemplo, você está aqui na pasta raiz, você está rodando a camada de apresentação, por exemplo, que tem um HTTP, que você poderia ter, por exemplo, com certeza, se fosse no JavaScript, né, você teria aqui um Nest da vida, por exemplo, um Nest, um Express, estaria aqui nessa camada, tá? Você não vai requerer Nest em nenhuma dessas camadas aqui, idealmente, tá? Você vai requerer o seu framework simplesmente na camada de apresentação, na camada mais alta, para você não precisar dar lock nas camadas inferiores a uma biblioteca, a um framework externo, tá? Vou até tirar isso daqui. Então, quando você está usando a camada de presentation, rodando o seu projeto, que ela, por conseguinte, vai dar vários requires aqui na camada de application, ela vai dar application admin, ela vai dar requiring em domain user, né? Domain client, etc. Quando você dá um install nesse package.json aqui, vai ser gerado um package.lock com todas as dependências do seu projeto, ou seja, tudo isso aqui vai estar dentro do seu package.lock e vai rodar normalmente. No momento que os programadores entraram no projeto, eu falei para eles o seguinte: olha, uma forma de vocês começarem é vocês pegarem cada uma das camadas, vamos começar pela mais baixa, a mais simples, né, a camada de domínio. Eu quero que vocês escrevam testes unitários para cada um dos pacotes da camada de domínio. Então, fulano vai criar um teste unitário para a camada de user, fulano vai criar um teste unitário para a camada de client e ciclano um teste unitário para a camada de store. Detalhe, eu quero que você instale o framework de teste
apenas naquele pacote o qual você está escrevendo o teste. Ou seja, se você vai testar o pacote de user, você vai vir dentro de domain/user e você vai dar um install no package.json desse carinha aqui. Então você vai colocar, sei lá, o jest ou PHP unit, né? No caso PHP ou pest, né? Então você vai colocar o jest aqui. Na hora que você for escrever, por exemplo, teste para a camada de admin govbr, você vai colocar o jest aqui de novo e vai colocar aqui, né? Aqui você tem source, né? E vai colocar a pasta teste aqui. Vai colocar aqui, fiscal.jest.js, né? Spec, né? Spec.js. E aí, provavelmente vai acontecer um fenômeno interessante, que é o seguinte. Cara, sei lá, eu acho que vamos supor assim, que aconteceu muito no caso. Algum desses pacotes aqui, por exemplo, a camada de user, ela tinha uma dependência aqui que incluía o domínio de... Estão me vendo ainda? Que incluía o domínio de usuário, como eu dei exemplo aqui. Então a gente tem a camada de aplicação, pacote de usuário, incluindo o domínio de usuário. Vamos supor que esse pacote de aplicação que faz a integração com o GovBR também precise do usuário, tá? Em algum lugar aqui desse arquivo tem um require, tem um import aqui de user, tá? Então, teoricamente não, na prática, esse GovBR ele precisaria incluir o rp-domain/user aqui. Só que, se por algum motivo quando fiz o projeto, eu esqueci de incluir nesse pacote, pelo fato de ter incluído nesse pacote aqui e estar rodando a aplicação como um todo, que vai considerar o package.json, o package lock JSON, desse carinha aqui, que tem a árvore completa de todas as resoluções, né? Ou seja, o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, aqui não vai ter domain user, né? Vai ter só application admin user, que aqui eu vou colocar só a camada de representation requerindo a camada de application, né? Então aqui a gente tem client, etc, etc. E aqui a gente tem govbr, tá? Na hora que eu dei esse install aqui, o que o npm, o PHP vai fazer? Ele vai ver que eu requero a camada de application admin e ele vai vir aqui dentro, vai vir aqui dentro, ver que tem um package.json aqui, vai ver que ele requer a camada de domain user, vai vir aqui dentro e vai incluir esse carinha aqui em cima no package lock. Então pronto. Então mesmo que eu esqueça de incluir o domain user como dependência do govbr, ainda assim a aplicação inteira ela funciona muito bem, sem quebrar nada. Só que na hora que eu vou escrever o teste, na hora que eu venho aqui dentro desse pacote, como se fosse um pacote autocontido, isolado, que não existe, que existe separado do resto do mundo, e dou um jest para rodar esse teste aqui, na hora que ele executa esse arquivo, ele dá um import na camada de domain user, ele vai disparar uma exceção, domain user não encontrado. Aí 100% dos programadores que estavam no projeto bugaram completamente e não souberam resolver. Eu falei, como assim? Eles ficaram, né? Como assim? Como é que funciona na aplicação? Mas eu estou rodando aqui, ele dá um require, eu dou um control click, ele consegue, a IDE, o meu VS Code consegue achar e me redirecionar para lá. Mas na hora que eu rodo o jest, ele dá pau de que não encontra o pacote. Caramba, que loucura é essa, cara? Basicamente porque esse pacote, quando ele se torna autocontido, e aqui eu já expliquei para vocês toda a lógica, né? Talvez ficou óbvio. Mas na hora que você está lá, porque as pessoas não têm uma noção mais profunda do que é o pacote, e aqui eu recomendaria inclusive vocês lerem a documentação das ferramentas que vocês estão usando. Então aqui, se você está usando NPM, cara,
Eu recomendo fortemente você pegar esse artigo aqui, About Packages and Modules, que está bem no comecinho aqui da documentação do NPM, e ler. O que define um pacote, por exemplo, né? O que faz quando do npm init ou npm install, o que a linha de comando vai usar como base para considerar aquela coisa como um pacote? Está escrito aqui. Por exemplo, qualquer pasta que contenha um package.json, uma URL, né, que resolva para um registry do npm, por exemplo. Lê isso aqui, lê as próximas, sabe? Lê, aprofundar um pouco na documentação. Mesma coisa com Composer, tá? Lê a documentação. Isso é uma prática que eu sempre tenho em todos os meus projetos, tá? Então vamos voltar aqui. Voltando. Que eu tenho em todos os meus projetos e eu garanto para vocês que ao fazê-la, esse tipo de dúvida não vai acontecer e você vai ter muito mais autonomia para resolver os problemas que não apareceram naquele tutorialzinho que você seguiu no Bootcamp, só de ler a documentação com calma das ferramentas que você trabalha. Então é isso, a gente fica por aqui, até a próxima.